que a gente não conhece, a gente conhece, e nós somos muito rápidos em julgar, no né? coração das pessoas, Mas estamos cada vez mais superficiais nos nossos relacionamentos. E isso se reflete também no relacionamento com Cristo. Será que nós conhecemos bem a Cristo? Será que nós conhecemos a Ele pessoalmente? Ou conhecemos somente o que dizem dele? A meditação de hoje, o tema de hoje é Receita Espiritual 1. E conta a história de um pastor, o pastor Maurice Venden. Esse pastor é um pastor muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele seria o que é equivalente ao que nós conhecemos do pastor Bullion. Ele escreveu vários livros, é um pastor muito querido. E ele compartilha um pouco da sua experiência espiritual aqui. E a gente vai conhecer um pouco da história do pastor Venden em duas partes. Então, nós temos a receita espiritual 1 e a receita espiritual 2, que nós vamos aprender um pouco mais amanhã, tá bom? Então, aqui, o pastor Venden. Ai, que bom, gente, vocês estão interagindo aqui. Tô vendo os coraçõezinhos subirem, achei tão legal. Mandem coraçõezinhos pra gente ver que vocês estão interagindo, tá bom? Então, o pastor Venden conta que ele já tinha 3 anos de ministério e ele estava indo muito bem, compartilhando sermões prontos. Quem já pregou sabe que é muito mais fácil quando a gente já tem um sermão pronto, que a gente já sabe o assunto, sem precisar estudar por si mesmo, né? Mas ele conta que ele sentia uma espécie de falta, sabe? Quando falta profundidade. Ele não tinha nenhum sermão que era fruto da experiência dele, do estudo dele. E isso começou a incomodá-lo. E aí ele começa perguntando assim: o que é mais fácil? A gente se tornar cristão ou nós continuarmos cristãos? Muitas pessoas diriam que é mais fácil a conversão, porque a caminhada é muito difícil. Muitas vezes a gente cai num legalismo, a gente cai num automático, em que a gente não conhece mais a Jesus, ou a gente não tem a profundidade necessária. Então, um dia, o pastor percebeu que ele não havia nada de seu próprio nas experiências dele com Jesus, nos discursos que ele fazia, nos sermões que ele produzia. Então, ele simulava e seguia uma rotina na vida dele, sem realmente saber o que significava o cristianismo, que era uma armadilha tentar falar de alguém que ele não conhecia pessoalmente. Então, ele fez o que a maioria de nós faz. Ele foi atrás dos colegas pastores para saber o que eles diriam. Só que eles tinham vergonha de falar que era ele que estava com uma dificuldade espiritual. Então, ele colocava na terceira pessoa. Ele falava: olha, o que fazer se alguém não sabe como ser salvo? O que ele diria, né? E aí ele teve respostas como: diga para essa pessoa que ela precisa obter uma nova vida. Diga que ela estenda a mão e pegue a mão de Deus, e que ele caia sobre a rocha e se despedace, que ele contemple o cordeiro. E então o pastor disse que ele não entendia como fazer isso, né? Como de forma prática você pode se jogar sobre a rocha, se quebrantar, estender a mão ao céu. Eu confesso que eu me identifico um pouco, porque eu sou uma pessoa mais prática. E eu quero saber o como das coisas. Como que a gente vai até Jesus? Qual é o caminho? Como que eu faço isso no meu dia a dia? E ele, depois de conversar com os colegas, ele percebeu que esses termos eram irreais, fora do alcance. E para quem nunca tinha experimentado esse encontro com Jesus, e ele pensou seriamente em abandonar o ministério. Mas ele percebeu que ainda não tinha buscado em todas as fontes. Ele não tinha buscado nos livros. Então, ele começou a comprar tudo que ele achou na literatura, na época dele, não tinha tanta coisa assim publicada sobre o assunto. Então, ele comprou todos os livros e ele achou um livro pequeno chamado Caminho a Cristo. E ele disse que ele devorou esse livro e ele descobriu de onde vinham esses termos irreais, né? Você tem que quebrantar o seu coração,
tem que segurar na mão do cordeiro, coisas assim que parecem intangíveis. E ele falou que ele começou a sublinhar tudo que aparecia no livro, que eram coisas assim que ele deveria fazer. E ele disse que ele sublinhou o livro praticamente inteiro. Então, ele falou: "Não vou desistir". Ele leu mais uma vez o livro e falou assim: "Agora eu vou sublinhar tudo que efetivamente, eu encontro coisas práticas para fazer, para conhecer a Jesus". E aí ele encontrou apenas 3 coisas: estudo da Bíblia, oração e testemunho. Estudo da Bíblia, oração e testemunho. Ele falou: "Que maravilha, achei a receita de bolo. Então, para ter sucesso, eu preciso ler a Bíblia diariamente, orar um pouco, para procurar contentar a Deus, contentar entre aspas, né? E então ele testemunharia automaticamente, colocaria essa mistura no forno e em meia hora então sairia pronto o bolo da vitória. Mas o bolo da vitória não saiu. E aí, nas suas leituras da Bíblia, ele foi se aprofundando até que ele se deparou com a história de Nicodemos. E ele percebeu que Nicodemos foi conversar com Jesus com um espírito inquisidor. O espírito não estava aberto para receber. E Jesus já foi ali quebrando ali Nicodemos. E ele percebeu que ele precisava pesquisar nas escrituras, sim, precisava ler, precisava se aprofundar, mas ele precisava procurar conhecer a Deus e se familiarizar com Ele. E então, ele começou a fazer isso, e é que ele fala que todo o fundamento da vida cristã é conhecer Jesus, aceitá-lo e ter com Ele um relacionamento pessoal. Ontem eu contei uma história da laranja. Como tinha poucas pessoas, eu vou repetir a história. Não sei se vocês já se depararam com uma coisa que vocês nunca comeram na vida. Recentemente, eu tive a oportunidade, o privilégio de comer tamarindo. E eu só via naquele programa de televisão, nunca tinha visto o que era tamarindo. Não sabia como comia. E por fora ele é duro, né? Então eu tive que pesquisar como é que faz para abrir, como é que faz para comer. E conta a história de um homem que ele estava viajando nos Estados Unidos, contando para os negros que a escravidão tinha acabado. Então, ele era um portador de boas notícias. Só que ele chegou numa comunidade muito carente. E ele percebeu ali que havia algumas crianças e elas estavam famintas. Elas, além da liberdade, elas precisavam ser amparadas. E aí ele tinha algumas laranjas no bolso. E ele deu essas laranjas para as crianças. E ele percebeu que as crianças começaram a morder e fazer aquela cara assim, do azedo, porque elas estavam mordendo com a casca. Elas nunca tinham visto uma laranja antes na vida. E não sabiam que tinham que descascar a laranja. É, muitas vezes, nós, enquanto cristãos, estamos encarando a vida cristã como uma laranja. O que é a casca da laranja? O que é a casca da vida cristã? É tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? Aquilo que dá a aparência de cristandade para a nossa vida. É guardar o sábado, é você andar de acordo com a lei de Deus, é você se vestir adequadamente, é você falar adequadamente. E a casca, às vezes, é um pouco amarga, porque são algumas coisas que vão contra a nossa natureza, não são naturais para nós. E muitas vezes são até difíceis. Mas quando a gente chega no sumo da laranja, no recheio, né? Ali dentro, que a gente descobre como ela é doce, como é refrescante. E aí sim nós experimentamos ah, completamente a vida espiritual, a vida cristã. Muitos de nós estamos vivendo a experiência cristã na casca. Não estamos nos aprofundando e estamos tendo apenas experiências amargas. Deus hoje tem um convite para cada um de nós, que nós possamos conhecer a Jesus. Que a gente não fique só no que dizem dele para nós, mas que nós tenhamos uma experiência pessoal, profunda com ele. E ele deixou para nós o passo a passo.
É leitura da Bíblia, oração e testemunho. A gente fala pouco das maravilhas que Deus faz na nossa vida. E Deus quer que a gente conte, porque quando a gente fala, a gente contagia as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu não preciso nem falar, né, de leitura da Bíblia e oração, porque é um tripé que vai sustentar o Evangelho, a vida cristã e que vai permitir com que eu e você experimentemos a doçura da vida cristã, que nós possamos experimentar as laranjas que Deus tem para nós. O convite hoje é que cada um de nós possamos compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então, já estamos caminhando para o final. Será momentos assim, não tão longos, porque é cedo, tá todo mundo ainda despertando, é complicado falar muito, mas depois que nós terminarmos aqui, faça um projeto de leitura da Bíblia. Então, a gente vai orar, a gente vai desligar, mas você vai continuar aí conectado com o céu. E você vai identificar um texto da Bíblia, vai fazer o ano bíblico. A gente tem tantas opções, tem o Reavivados pela Palavra. Quem tem o aplicativo do Seven Me, já tem algumas leituras diárias indicadas lá. Então, busque, busque a Jesus. Encontre Ele na palavra que Ele deixou para nós. É o melhor registro que nós podemos ter. É nós conectarmos com Ele através da Sua palavra. Que o dia de hoje seja um dia cheio de bênçãos, mas que seja um dia de encontro, um encontro pessoal, individual, personalizado entre você e Jesus. Que nós possamos sair desse movimento de 40 dias renovados e transformados e que nós possamos sair íntimos, amigos, verdadeiros do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que é estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós através da Bíblia. Por favor, Senhor, direciona a nossa mente, o nosso coração, a tua palavra. Que nós possamos conhecer e prosseguir em te conhecer. Que possamos nos aprofundar no estudo da tua palavra, Senhor. Abençoe esse dia, abençoa a vida de cada pessoa que está conectada aqui, daqueles que entrarão depois, que vão assistir depois. Mas que o Senhor levante um movimento de reavivamento na tua igreja, Senhor. Não deixe que isso seja em vão. Por favor, Senhor, opera na vida de cada um aqui. Pedimos as tuas bênçãos especiais. Pedimos que o Senhor ouça a nossa oração. Nos atenda, por favor, Senhor. Nós queremos ver, nós queremos te conhecer. É o que te pedimos, já gratos. Amém. Um bom dia para você e Deus te abençoe.